Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês que o propósito vale mais que as circunstâncias. Deus me incomodou muito essa semana sobre essa palavra. E eu ia pregar ela numa quarta, mas eu falei, não, eu vou estrear o domingo com ela. Eu imagino que cada um de nós tem desafios para vencer todos os dias. Não é diferente comigo. A gente tem limitações. A gente tem faltas, ausências, a gente sente saudades, a gente tem frustrações, a gente tem tristezas, mas a gente também tem conquistas. Eu pergunto, será que faz sentido falarmos de propósito, enquanto a gente ainda não venceu algumas debilidades da nossa alma, algumas incapacidades, que não são aceitáveis para quem quer viver o propósito de Deus? Traduz aí, pastor, vamos lá. Faz sentido para alguém que pega um carro destinado a um lugar que fica a 1000 quilômetros de distância? Faz sentido para essa pessoa colocar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, pegar a rodovia, depois de ter abastecido o carro, passar pelo pedágio, e de repente, do nada, dar ré, e começar a andar para trás? Ela tem um objetivo claro, ela quer chegar na cidade que está a 1000 quilômetros de distância. O caminho é longo, é árduo, cansa, tem circunstâncias difíceis. Você e eu estamos numa viagem, e a nossa viagem dura 60, 70, 80 anos, para alguns dura bem menos, mas não passa de 90, 100 anos. Nossa viagem já tem uma data de início e uma data de término. E durante esse percurso a gente vai ter que administrar um caminho difícil, cansativo. Um caminho onde as nossas habilidades espirituais, emocionais e físicas serão testados. Um caminho onde a palavra de Deus e a oração precisam fazer sentido no nosso dia a dia. Onde vir a uma igreja não pode ser apenas cumprir uma tabela e colocar na sua lista: fui na igreja no domingo. Não é isso. Não é este o propósito da sua caminhada aqui na terra. Não é o propósito da sua caminhada na terra trabalhar para comer e comer para trabalhar. Não. Não é o propósito na terra você nascer, crescer, casar, reproduzir e morrer. Não. Isso tudo são acessórios do propósito de Deus. O propósito de Deus não é esse, com certeza. A escola de destino que passa pela efemeridade do tempo aqui na terra precisa ser trabalhada diante de circunstâncias. E para isso a nossa mente e o nosso coração precisam estar estabelecidos em um lugar firme. E este lugar firme para o cumprimento de um propósito que a gente não entende, que muitas vezes a gente nem tem clareza total, não sabe ainda totalmente, passa por enfrentar todas as circunstâncias mais desafiadoras do mundo, para chegar lá e dizer assim: realmente, eu fiz toda a vontade de Deus, e poder dizer como o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, terminei a carreira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quantas pessoas na Bíblia você vê que conseguiu concluir a carreira na Bíblia? Quantas pessoas da sua família pararam no meio do caminho a fé e a trajetória cristã? Quantas pessoas que você conhece, sua vizinhança, seus amigos de trabalho, que quando as circunstâncias começam a ficar desesperadoras, eles simplesmente desistem de tudo o que se chama propósito e passam a viver uma vida sem nenhum significado. Desde já eu quero indicar um livro para a leitura de todos, se chama 30 Dias para Viver. Esse livro traz segredos fundamentais de alguém que descobre que tem 30 dias para viver. E quais atitudes essa pessoa toma nesses 30 dias. Quero desafiar você a ler esse livro e a entender
que se hoje Deus te desse mais 30 dias de vida, o seu propósito precisa valer mais do que essas circunstâncias. Então nós, com a tendência de olharmos para o nosso umbigo, representando uma espécie de mimimi do Filho de Deus, como se nós não pudéssemos passar por nenhuma aflição, como se a nossa vida, por conhecermos a Cristo, tivesse que ser o evangelho cor-de-rosa, onde está tudo certo, tudo perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e onde tudo isso é uma mentira. Que forma pessoas frágeis, incapacitadas de superar desafios, e que não entendem que mais importante do que o destino é a viagem, e que sem processo não tem propósito, e sem abraçar o processo e dar glória a Deus todos os dias nesse processo, nós, ao invés de agradarmos a Deus e fazermos a sua vontade, nós vamos viver no torno do nosso próprio umbigo, vazios de significado. Alguém se identifica com essa palavra? Diga amém. Próximo. O propósito vale mais que as circunstâncias, e para isso a gente precisa entender e receber a realidade de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. Está na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia, pode guardar no seu celular, pode riscar aí, anotar como lembrete. Diga comigo: não vos enganeis. Jonatas, não se engane. Diga o seu nome, diga para você mesmo: não se engane. Não se engane, Jonatas. Mas conversações corrompem bons costumes. Olha, tornai-vos, voltai à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto eu digo para vergonha nossa. 1 Coríntios 15, 33 e 34, uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo, o conquistador da Europa, Ásia, Oceania, o discipulador e plantador da maior parte das igrejas do Novo Testamento. Ele está dizendo assim, deixa eu te dizer uma coisa, não se engane. Quem aqui se vê, honestamente falando, e não tem pecado nisso, quem se vê como um bom caráter, assim, que trabalha nas suas debilidades e simplesmente busca viver uma vida reta, justa, verdadeira? Alguém que trabalha, que cuida das suas contas, que cuida dos seus filhos? Levante sua mão, bem alto. Se você não é, você vai se tornar, ficando aqui, tá bom? Mas eu busco ser essa pessoa. Não há justiça em nós, não estou falando que a gente é justo. Nós somos justificados por Cristo. Mas espera lá, bons costumes nós temos, sim ou não? Educação a gente tem. A gente dá preferência para o mais velho, não estaciona na vaga do idoso, a gente busca fazer o que é correto, trabalha todos os dias. Tem dias que trabalha e não ganha dinheiro, mas trabalhar, trabalha. Está levantando cedo, está se esforçando, está buscando ser educado com as pessoas, gentil, paciente nas limitações. Quando o filho acorda de madrugada, a gente está buscando ter amor, ao invés de raiva, porque tirou o nosso sono, não é verdade? Quando um funcionário começa a dar nó, e os funcionários de hoje em dia, você não é um deles, em nome de Jesus, eles não trabalham como se fosse para o Senhor, eles trabalham como se fosse, assim, a obrigação do patrão suprir todas as suas carências, inclusive emocionais. Coisa difícil é ser patrão hoje em dia. Pastor, está difícil o trabalho, eu sei. Mas quem tem trabalho às vezes também não valoriza, né? Não trabalha como se fosse para o Senhor. É verdade, tem patrões injustos. Também Deus diz que não é para eles serem injustos, que é para eles tratarem bem os funcionários. Mas vamos lá, vamos combinar. Tem gente que está precisando melhorar o trato. Deixa eu dizer, todo mundo aqui está buscando ser justo, isso é correto. Bons costumes, isso se chama bons costumes. Eu cresci numa escola cristã. Tinha a dona Marlene Sagrades, a nossa diretora, e quando ela entrava, era uma reverência incrível pela pessoa dela. Nós nos colocávamos à direita da carteira. Eu sou velho, irmãos. Na semana da independência, a gente cantava o hino da pátria, o hino nacional. Dona Marlene entrava na sala, nós em profunda reverência, falávamos em coro: bom dia, dona Marlene. Mas alguém é dessa época, isso foi perdido há muito tempo, mas alguém é dessa época, você acabou de denunciar que era da década de 80, ou 70, ou 60, ou para baixo.
Deixa eu te dizer, e uma coisa que ela falava que marcou a minha vida até hoje, ela dizia assim: olha, educação vem de berço. Educação não vem quando nós fazemos uma oração para alguém aceitar Jesus, ela conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Tudo bem, ela está salva. A partir dela ela vai precisar ser educada e transformada no seu caráter. Educação vem de berço. Nós aprendemos costumes, valores, princípios no lugar da nossa nascença, onde nós nascemos. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Todos nós aqui nos encontramos num lugar onde a gente cultivou bons costumes. Eu vou falar para vocês. Eu já morei em alguns lugares e eu vou te dizer que uma qualidade que os campineiros têm é procurar agir corretamente. Nós somos um povo, tudo bem que quando é para falar os nossos azedos eu não poupo, mas vamos dizer, somos um povo organizado, sistemático, somos um povo de virtudes, nós somos um povo bom nesse sentido de costumes. Glória a Deus por isso, vamos reconhecer, amém? Precisamos às vezes reconhecer que temos também um nariz um pouquinho empinado, né? Orgulhosos, um pouco não hospitaleiros, né? Não gostamos de gente em casa, não estamos dispostos a ajudar, ema, cada um com seus problemas, não é verdade? A gente também precisa reconhecer isso aí, pedir perdão ao Senhor, para que Ele sare a nossa terra. Você reconhece isso, amém? Eu reconheço e peço perdão ao Senhor. Mas vamos lá, bons costumes nós temos, mas qual que é o problema? O problema é que porque nós temos bons costumes, nós achamos que temos o direito de nos expor a qualquer informação, que aquilo não vai nos contaminar. Nós achamos que porque temos uma boa índole, temos um bom caráter, nós podemos viver em qualquer ambiente, e nenhum ambiente vai nos transformar para pior. Nós achamos que, e tudo começa com, tem nada a ver, sabe gente? Tem nada a ver isso, é só um dia, mas é só hoje, eu só ouvi, eu não falei nada. Para ter uma pessoa ouvindo, tem que ter alguém falando. E ninguém fala sozinho, a não ser que esteja com algum problema mental. Significa que se você está ouvindo, você é agente comunicador. Você é um agente relacionado a essa conversa. E se más conversações corrompem bons costumes, acorda Brasil. Por mais que você tenha uma boa índole, um bom caráter, seja trabalhador, procure fazer tudo correto. Más conversações podem destruir os seus bons valores e podem levar você para um lugar que não se chama destino e nem propósito com Deus, mas sim perdição, e a perdição da nossa própria alma. E eu não estou falando só de inferno, apesar do inferno existir. Eu estou falando de perder-nos nas próprias emoções. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Como muitas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Nós julgamos erradamente pela aparência. Nós julgamos pelo contexto familiar. Nós julgamos pela perda que não tínhamos como evitar. Nós julgamos as pessoas o tempo inteiro. Essa semana eu estava conversando com um irmão, um amigo, e ele passou por um divórcio muito triste, a maneira como a mulher o deixou, e deixou uma filhinha pequena na época, foi muito devastadora. Eu me lembro dele chorando por várias vezes, deprimido, e ele me disse que um dia, alguém chegou para ele, bateu na mesa assim, e disse: olha, você vai parar de chorar por essa pessoa, porque Deus vai te dar uma pessoa muito melhor do que ela. Mas nossa, nós não podemos nem brincar de falar isso, porque olha, onde já se viu. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é você para julgar a história dele? Quem sou eu para falar contra o que aconteceu na história dele? Porque é o seguinte, quando um não quer, dois não brigam, é verdade, um se anula, mas quando um não quer, não tem casamento. Não basta o outro querer para fazer o casamento sozinho. Os dois têm que querer. E ela não quis. Ela partiu. Ela adulterou. Ela vazou. Ela não quis reconstruir.
E hoje ele vive uma família mosaica, restaurada, reconstruída, vai comemorar aniversário de 10º ano de casamento, para a honra e glória do Senhor, está feliz, está na presença de Deus. Deixa eu só te dizer uma coisa, cuidado com a sua medida de medir os outros, porque há coisas na nossa vida que acontecem que nós nunca tínhamos planejado, mas tudo começa, é com uma conversinha de amigo, é com um happy hourzinho, é com uma concessãozinha aqui, ninguém está vendo, é com uma sonegaçãozinha de imposto ali, é só uma nota. Tudo começa com a quebra de pequenos princípios, ou princípios que são grandes, mas a atitude é pequena, a consequência é irrelevante. Então ela diz uma coisa que eu concordo demais, ela diz: pequenas concessões quebram grandes princípios. Quando nós nos dispomos a ouvir o que não se aproveita, e o que é que não se aproveita? O que não edifica, o que não constrói, o que não exorta, nós nos tornamos corruptos, nossos ouvidos são corrompidos, e o próximo passo, nossas atitudes serão corrompidas, nem que seja minimamente. O problema é que nada começa muito grande, você não nasceu grande, você não cabe hoje na barriga da tua mãe, você nasceu uma sementinha, e foi crescendo. Nada começa grande, mas tudo pode se tornar grande, e pequenas coisas erradas se tornam grandes coisas erradas. O apóstolo Paulo está advertindo a igreja, dizendo: olha, cuidado, eu sei que vocês são um povo bom, eu sei que vocês têm bons valores, mas vocês estão abrindo mão de cuidar com o que vocês ouvem. Vocês estão ouvindo pessoas ressentidas, vocês estão ouvindo pessoas não sóbrias. Tornai-vos a sobriedade. O que é sobriedade? Equilíbrio. Sabe o que é maniqueísmo? Eu gosto muito desse conceito, não é uma palavra, é um conceito. Sabe o que é maniqueísmo? Maniqueísmo é a capacidade que temos de endemonizar um lado e endeusar o outro. Na verdade, é a burra capacidade que temos de fazer isso, porque tudo tem mais do que uma versão. Tem a sua versão, tem a minha versão e tem a versão verdadeira. E quando nós endeusamos o maniqueísmo, nós vamos nos tornando completamente seletivos para o nosso coração errar. Então aquilo que transforma a dor da pessoa mais próxima daquilo que eu já passei de dor, então eu me identifico, então eu falo: ok, essa pessoa está certa. Julgou errado, julgou com o seu coração, não julgou com discernimento do Espírito. Julgou errado, julgou pelas palavras, não julgou pelos frutos. Me lembro uma vez que eu fui participar de um debate com a Tauana. A Tauana era uma das pessoas convidadas. A Tauana estava ali como advogada, eu estava como economista, era na faculdade Unisal lá em Recife. Tinha um cientista político, tinha um promotor de justiça e tinha um juiz de direito da família. E nós estávamos numa roda de conversa sobre a restauração do menor infrator. Cada um defendendo um ponto de vista. Tauana é especializada em ciências criminais e ela tem um ponto de vista a respeito da justiça restaurativa que eu, inclusive, sendo marido dela, discordo. E nós podemos discordar e viver bem, tudo bem, né? Tá tudo certo? Nós não precisamos concordar em tudo, né? Nós não somos iguais. Nós somos um, mas nós não somos iguais, não é verdade? Então ela tem um ponto de vista que eu entendo, mas não concordo. E se fosse advogado, não defenderia o ponto de vista dela. Mas ela também tem outros pontos de vista que eu falo: poxa, realmente eu preciso me dobrar, porque de fato tem coisas que ela está falando que, como advogada, ela sabe o que ela está falando. E nós estávamos numa mesa de debate e ninguém sabia que eu era marido dela. Ninguém sabia. Ela estava numa ponta, eu estava em outra, e ela defendendo um ponto e eu defendendo o outro. E tudo bem. Eu até disse para ela: olha, a gente vai ter que ir embora aqui escondido, para ninguém achar que a gente estava combinado de discordar um do outro, é que realmente a gente discorda nesse ponto de vista. E aí nós estávamos conversando, e ela rebatendo os argumentos, falando, e eu também coloquei a liberdade como uma expressão das escolhas das pessoas, e as escolhas precisam ter consequências. E ela estava falando sobre o ambiente, como o ambiente pode prejudicar as escolhas das pessoas.
Eu acho que na verdade nenhum dos dois está errado 100%. Cada caso é um caso e precisa ser julgado como um caso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não é isso. É que no meio da conversa eu comecei a ser atacado por uma pessoa da plateia. Eu estava vestido de um terno azul, com uma camisa branca, uma gravata, num ambiente de universidade, onde as pessoas literalmente detestam branco, hétero e engravatado. Literalmente havia um julgamento a respeito da minha aparência. E qualquer coisa que eu falasse, eu nunca convenceria a pessoa. Branco, cabelo para trás, terno azul, como eu trabalhava. Eu me lembro que a mulher se levantou, e porque você é isso, aquilo, outro, você fala a partir da sua perspectiva, eu falei, não, eu respeito o seu ponto de vista, mas é um outro ponto de vista que eu tenho. Eu me lembro que a Taona, acho que deixou o sangue dela de mulher ferver um pouquinho mais, ela disse, não, eu vou defender meu marido agora, eu acho que ela pensou assim, na verdade, e ela se levantou e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho uma oposição ao argumento desse cidadão, é muito grande a minha oposição também, mas aqui você está falando num tom de preconceito, como se a sua verdade passasse por um crivo de julgamento completamente parcial. Você está julgando este moço pela aparência e não pelo argumento dele. Ele só está dizendo que ele acredita nisso. E apesar de eu acreditar o contrário, nós podemos discordar e ainda assim sermos educados. Mas a verdade é que à medida que essa mulher começou a falar, metade da plateia começou a concordar com ela. O ambiente era praticamente colaborativo para esse tipo de conduta e prática contra qualquer coisa que não fosse a medida deles, ou a aparência deles, ou as escolhas deles. Você já se sentiu julgado num lugar simplesmente por você existir sem mesmo abrir a boca? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque vocês têm dado vazão a conversas que não tem nada a ver com os frutos. Próximo, e aqui vai a nossa primeira grande lição: blinde os seus ouvidos para quem fala, mas não produz frutos que permanecem. Tem um ditado em inglês que diz assim: talk is cheap. Falar é fácil, barato. Falar, todo mundo fala, nós vivemos uma guerra de narrativas, cada um fala o que quer, e quanto mais seguidor você tem, mais audiência você tem, mais respeito você tem. Hoje em dia as pessoas não julgam você pelas suas escolhas, as pessoas não julgam você pelos seus frutos, as pessoas não julgam você pela sua história, elas julgam para saber quantos seguidores você tem nas redes sociais. E se você tiver 1 milhão de seguidores, mesmo que eles tenham sido fraudados, comprados, mentidos, você vai ter mais respeito do que uma pessoa que porventura tenha mais frutos do que você. Mas a palavra de Deus me convida a voltar para os frutos e tomar cuidado com os ouvidos. Minha avó tinha uma fruteira na casa dela em Barão Geraldo. Era uma fruteira tão bonita. E na casa da minha avó tinha pé de banana, pé de maracujá, tinha ameixeira, tinha um bocado de frutas. E a minha avó, não sei se ela fazia de propósito ou porque ela queria embelezar, uma bela italiana, né? Gosta muito de cores, de toalhas e daquelas coisas, e ela punha na fruteira bananas verdadeiras com bananas artificiais. Ela punha na fruteira ameixas de verdade e ameixas de mentira. Ela punha na fruteira tudo misturado. E eu me lembro que uma vez eu fui seco comer uma banana e eu comi a banana errada. Eu quase quebrei o dente. Porque deixa eu te dizer uma coisa, tem frutos que são frutos artificiais. Eles só têm aparência, mas eles não nutrem. Não é qualquer tipo de fruto que a palavra de Deus nos pede para cultivar e para julgar, mas são frutos que permanecem. Eu quero ver se essa pessoa é de Deus, não é o dia que ela entregou a vida dela para Jesus. Eu quero ver se ela permanece, é o dia que depois dela ter entregado a vida para Jesus, e ter passado uns bons bocados, ela permaneceu firme na presença de Jesus. Porque Jesus não tem nada a ver com homens, Jesus não tem nada a ver com instituições, Jesus não tem nada a ver com erros, Jesus não tem nada a ver com abusos, Jesus não tem nada a ver com nada dessa gentalha.
Blinde os seus ouvidos para quem fala. Quem fala muitas vezes fala da sua dor, fala a partir da perspectiva de alguém doente, fala da perspectiva de alguém com vingança no coração, fala da perspectiva de alguém que quer destruir por destruir. E começa a julgar os frutos. Espera lá, essa pessoa está dizendo isso, mas veja bem, ela está dizendo isso de quem? Quais são os frutos que essa outra pessoa está apresentando? E se possível, meu irmão, você guarde a tua língua do mal. Quer viver dias felizes? Guarda a tua língua do mal. E o teu falar de falar contra alguém, não foi nos dado o direito de julgar pessoas, foi nos dado o direito de amar as pessoas como Cristo nos amou e se entregou por nós. Deixa o julgamento com Deus, na hora certa Ele faz, do jeito certo Ele faz, e Ele não erra. Blinde os seus ouvidos se você quer viver o seu propósito. Próximo. Quanto mais, a palavra de Deus diz em Efésios 6, nós vivemos precisando ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós nos revestimos todos os dias de uma armadura. Repita comigo, a armadura de Deus. A nossa armadura não é fechar o nosso coração para as pessoas. A nossa armadura é colocar um escudo aqui, chamado fé, para proteger o nosso coração. Nossa armadura não é nos tornarmos insensíveis diante das adversidades da vida, mas a nossa armadura é pegar a espada do Espírito e colocar assim, não. Assim diz o Senhor, obedeça a ordem de Deus agora. Não é simplesmente nos tornarmos indiferentes depois de termos sido traídos, mas é buscar caminhar uma milha a mais com evangelhos da paz. Nós calçamos o evangelho da paz. Nós não precisamos ficar arrumando treta, crente, em nome de Jesus. Você não precisa arrumar treta. Você pode ser do evangelho da paz. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, por isso a gente precisa nos revestir da armadura de Deus. Eu tenho visto crente se vestindo da armadura de coaching, se vestindo da armadura das suas próprias emoções, se vestindo da armadura da frieza espiritual, da vingança, do ódio, e eu vejo que pessoas que fazem isso não triunfam, não encontram propósito. Elas estão vivendo de maneira a sobreviver, mas no fundo, são infelizes, são ocas por dentro, produzem frutos artificiais, não comestíveis, não duráveis, não nutridores. Elas nunca dão vida a outra vida, elas sempre sanguessuga de outra vida. Que gente chata esse povo sanguessuga, que além de não ter fé, rouba a nossa fé, que além de não ter palavras de gratidão, ainda fazem a gente se tornar crítico, se a gente não tomar cuidado com o que a gente ouve. Que povo que precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo, esse povo que fala que aquela música da Damares está certa, pois aqui nessa igreja não toca e não vai tocar nunca, e convidada nunca será essa irmã. Me perdoe, porque uma pessoa que canta que a sua vitória vai ter sabor de mel, que quem te viu passar pela prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e se arrepender. Eu fico pensando, meu Deus do céu, que coração é esse movido por vingança, que Jesus não me ensinou nunca a fazer isso. Até o próprio Judas que o traiu, ele olhou e disse assim, o que você tem que fazer, amigo, faz depressa, eu não vou me responsabilizar pelas suas escolhas. Mas ele, hora nenhuma, preparou uma forca para Judas, hora nenhuma. A palavra de Deus diz que Jesus se levantou com um olhar triunfante, depois que ele foi se enforcar. Não, manso, humilde de coração, perdoador, humilde. Estão comigo, família? A armadura de Deus não é a nossa armadura. Nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, sabendo que a nossa luta não é, próximo, a nossa luta não é, repita comigo, a minha luta não é. A minha luta não é, mais alto, a minha luta não é contra esse crente chato. A minha luta não é contra esse vizinho implicante. A minha luta não é contra esse meu chefe perverso. A minha luta não é contra esse marido incômodo, preguiçoso. A minha luta não é contra esse pornógrafo. A minha luta não é. Não. A minha luta é contra principados e potestades que estão
dominando o mundo tenebroso contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, lutar do jeito errado com as pessoas erradas vai fazer você ter uma falta de propósito incrível. Não é isso que eu quero para você. Nós precisamos tomar a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal. E o dia mal chega. Talvez você entrou aqui porque você teve uma semana mal. Talvez o dia mal chegou na estação na sua vida. Você a vida inteira teve um bom casamento, um bom emprego, e parece que tudo se foi de repente. Talvez o dia mal chegou na sua empresa, onde o balanço de pagamentos não fecha, onde você vive no negativo. Talvez o dia mal chegou com um filho adolescente, respondendo para você o tempo inteiro. Portanto, tomai a armadura de Deus, pais, tomai a armadura de Deus, empresários, tomai a armadura de Deus, casais, tomai a armadura de Deus, família, para que vocês consigam resistir o dia mal. Mas eu vejo pessoas tentando lutar a partir de más conversações, a partir de conversa fiada de terapeuta. Com todo respeito aos terapeutas, gosto muito deles, nós temos terapeutas aqui na casa, nós providenciamos atendimento terapêutico quando é necessário, mas terapia é muleta, o que resolve é Cristo. Terapia não resolve o nosso problema interior, a sede da nossa alma, a rachadura da nossa alma, o trauma do abuso infantil. Não resolve com terapia, resolve-se com o poder do Espírito Santo, resolve-se com uma confissão genuína. Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso ser curado. Jesus, eu preciso ser curado. Jesus, eu preciso ser curado dessa dor, essa perda, esse divórcio, essa falência. Jesus, eu preciso ser curado dessa decepção, dessa frustração. Jesus, eu preciso ser curado desse vício. Jesus, eu não consigo sozinho. Jesus, eu não estou conseguindo ficar firme em pé, eu preciso de Ti. E aí, depois de você confessar isso, e você pegar essa armadura de Deus, vamos ver qual que é a armadura de Deus? Passa lá, cingindo-se com verdade, vestindo couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, abraçando e embraçando o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu consigo apagar os dardos inflamados do inimigo, e de repente você começa a vencer as guerras, simplesmente porque você começou a lutar com as armas certas. Você tem que lutar com a arma certa, você tem que lutar com a arma certa. Me perdoe, meus irmãos, não se vence um exército de 100 mil homens armados com pistolas automáticas, com um revólver 38. Muitos de nós, ainda que somos crentes, salvos e remidos no sangue de Jesus, nós temos perdido as batalhas, porque estamos com um exército, com a R-15, com pistola automática, centenas de milhares de demônios lutando contra nós, e a gente aqui com 38. Estou com raiva de você, agora eu vou me vingar. Não dá tempo do terceiro tiro, já morreu. Nessa noite, eu profetizo que o Senhor nos dará mísseis espirituais para detonar as miríades e as miríades de demônios, milhares e milhares de demônios que existem o tempo inteiro trabalhando nos céus, na região celestial do segundo céu, o lugar que faz separação entre o lugar que Deus está e o lugar que nós estamos na terra. Esse lugar chamado segundo céu é o céu dos céus, não é, aliás, a região espiritual onde principados e potestades habitam, está abaixo do céu dos céus, onde Deus está. A palavra de Deus diz que Deus está no céu. O diabo não chega lá, mas aqui, no intermediário, no segundo céu, tem principados e potestades lutando contra a sua vida e contra o seu propósito. A palavra de Deus prova para a gente em Daniel, que Daniel orou e jejuou por 21 dias, e desde o primeiro dia que ele tinha orado, Deus já tinha dado a resposta, mas demorou 21 dias a resposta para chegar até Daniel, porque no céu, segundo o céu, havia uma guerra, onde principados e potestades estavam tentando abortar o propósito de Deus para a vida de Daniel. E sabe qual era o propósito de Deus para a vida de Daniel? Não é que ele fosse para a cova dos leões e fosse liberto das covas dos leões e falasse: veja como eu sou crente, os leões viraram cachorrinhos. Não, eles ficaram mansinhos, viraram pet lion. Não foi por isso, não foi para que Daniel se ensoberbecesse, mas o diabo estava tentando matar o propósito na vida de Daniel, porque sabia que Daniel ia transformar a Babilônia em um lugar que adorasse ao nosso Deus.
A luta não é contra você, é contra o que você representa no plano espiritual de Deus. A luta não é contra o seu casamento, mas é o que a sua família representa no plano espiritual de Deus. A luta não é contra o seu chamado, não. A luta é contra o que Deus está fazendo nessa cidade que conta com você. Então veio para te machucar, te ferir, paralisar você. A luta não é contra as suas emoções, a luta é contra o propósito de Deus através da sua sensibilidade emocional. A luta não é contra as suas finanças, a luta é para que você desista de confiar no Jeová Jiré, feche a mão e se torne ganancioso. A luta não é contra carne, sangue, mas é contra principados e potestades. Então lutar nessas regiões precisa ter a arma certa. E qual que é a arma certa? Depois de se revestir da armadura de Deus, a gente fica com o espírito vigilante e perseverante em quê? Repita comigo: súplicas, 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 pedidos, intercessões, clamores, clamores. Eu estou ensinando meus filhos desde pequeno a interceder, a clamar, a orar. Estou sentindo isso, vamos orar. Eu tenho um sonho de ter aquilo, vamos orar, vamos clamar. Eu estou com medo, vamos orar. Estou doente, vamos orar. Súplicas, armas corretas. Hoje, depois do culto da manhã, foi tão maravilhoso. A gente teve batismo, foi uma festa, e depois um monte de gente ficou para almoçar, porque teve farol food, foi super gostoso. Eu me lembro que logo depois do almoço, uma pastora da Bahia veio nos visitar hoje. Ela queria nos conhecer, na verdade ela queria fazer um convite para a Tauana ministrar lá na conferência de mulheres que ela vai fazer, e ela quis fazer isso pessoalmente, foi muito gentil. E eu pensei, Deus não faz nada por acaso, Deus trouxe essa mulher aqui porque existe um propósito. E nós começamos a orar por ela ali, antes dela ir para o aeroporto. E gente, a coisa mais linda, a Tauana disse assim: olha, vamos cada um profetizar sobre ela algo. Todo mundo de olhos fechados, todo mundo orando, e um viu uma coisa, outro viu outra coisa, começou a orar, e foi tremendo. E Davi estava na roda, meu filho tem 8 anos, ele estava na roda. Eu fiquei tão feliz, gente. E anteriormente nós tínhamos sabido do testemunho dessa pastora. Ela e o marido assumiram um lugar muito grande para reformar também como nós. Ela pediu orações para a gente pudesse plantar orações na vida dela, porque nós temos vencido uma batalha que ela e o marido estão tentando vencer. E muito humilde, nós estávamos orando por ela. E Tauana falou: e você, Davi, o que Deus te mostra, filho? E ele fechou os olhos e ele disse assim, gente, olha que coisa incrível. Ele disse assim: eu estou vendo um monte de tijolos pretos, e eu estou vendo que o leão da tribo de Judá está vencendo o falso leão. A mulher começou a chorar, porque o lugar que eles alugaram era antes uma boate pintada de tijolos pretos. Então Deus fala: comece a treinar os seus filhos, a sua geração, do jeito certo de vencer guerra. É na súplica, é na oração, é no jejum, é na declaração profética. A coisa apertou em casa, não tem dinheiro para pagar a conta, em vez de você brigar, começa a clamar. A coisa apertou em casa, começou a ter confusão no arraial lá da sua casa. Declara que vai ter confusão no arraial do inimigo, não na sua casa. Que ali não é festa junina do cão, não. Que ali é lugar santo onde Deus habita. Começa a declarar, começou a ouvir barulho, começa a ungir o quarto, unge a família, unge as crianças. Se nós perdermos essa fé capaz de aniquilar os dardos inflamados do inimigo, nós já perdemos o nosso propósito, quanto mais a guerra por ele. Não tem como ter propósito se você não vence as guerras de resistência com as armas certas. Não tem como. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, todas as vezes que você me buscar de todo o seu coração. Próximo, por gentileza. A segunda lição que a gente aprende é que existe sim uma luta real pelo nosso propósito. E você não nasceu apenas para ir para o céu, irmão. Sabe por quê? Porque se fosse só para você ir para o céu, nós fazemos o seguinte: depois do Espírito Santo fazer a obra de salvação, a salvífica no seu coração, te convenceu que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou, nós iríamos colocar você no mosteiro, e você ia ficar lá, tomando banho de sol, acordando, dormindo, morrendo, aí morreu, foi para o céu, pronto, glória a Deus. Isso não é o propósito de Deus para a sua vida, com todo respeito, apesar de ser para a vida de algumas pessoas, eu acredito que seja,
Mas não é para a sua, você está aqui. Você não está no mosteiro, você está no real world. O mundo é real, a luta é feia, o inimigo não está de brincadeira. Existe uma guerra pelo seu destino. Você não nasceu para ir para o céu apenas, você nasceu para estabelecer um pedacinho do céu aqui na terra. Você nasceu para estabelecer um pedacinho do céu na sua família, com valores cristãos, bíblicos, judaicos, cristãos, porque a nossa raiz é judaica cristã. Nós não somos só cristãos, nós somos judaico-cristãos, porque Jesus era judeu. Então nós respeitamos os tempos proféticos, nós celebramos Jesus, nós celebramos as estações. Nossa, estou batendo na religiosidade hoje, eu sei disso. Eu sei no que eu estou batendo agora, nas lutas espirituais que a gente enfrenta para estabelecer um culto novo. Toda vez que a gente vai começar algo novo, que a gente vai para um lugar novo, que a gente vai plantar uma igreja nova, existe uma guerra para estabelecer. Deixa eu te dizer uma coisa, não pense que a sua vida na terra é um jogo do Mario, onde se der game over, você vai apertar contínuo e vai continuar. Onde você tem 3 chances de morrer e ressuscitar. Só teve um que morreu e ressuscitou até hoje, chama Jesus Cristo. Mario Bros não é exemplo para a vida de um crente. Um crente precisa estar pronto para um Street Fighter. E o seu Hadouken, o seu é a oração, palavra, jejum, declaração profética, acordar de madrugada. Pastor, eu não consigo acordar de madrugada. Não precisa, irmão. Sabe o que você faz? Faz assim: Deus, antes de dormir você ora assim: Deus, essa guerra espiritual é coisa da minha cabeça. Faz o seguinte: Deus, você tem o controle de tudo. Eu não vou ligar o despertador. Se você me acordar às 3 da manhã, é porque eu estou em batalha espiritual. Aí você vai saber se você está ou não. Eu garanto que você vai acordar. Tenho certeza. Eu orei isso ontem. Falei: Deus, eu estou tão cansado, trabalhei tanto essa semana, nem queria acordar cedo para correr, que todo domingo a gente corre 5h30 da manhã no Taquaral, todos os irmãos estão convidados, lá no cartódromo, uma vida saudável, glória a Deus. Mas eu estava assim: não, hoje eu não vou não, vou ter 2 cultos, reunião de líderes, discipulados, não, hoje eu não vou não, Deus. Vou fazer o seguinte: Deus, se você quer realmente que eu acorde para correr, você faz o seguinte, você me acorda às 5 horas da manhã, que eu não vou ligar o despertador. E não liguei o despertador. Sabe que horas que ele me acordou? Às 3. Ele falou assim: ó, já que eu vou te acordar para batalhar, daí você aproveita e corre. E foi assim hoje. Eu acordei batalhando 3 horas da manhã até as 4h45, me arrumei, fui correr, vim cedo, batizamos gente, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Sustentar uma igreja profética, apostólica, com orações, com clamores, com súplicas, onde os problemas são resolvidos no altar e não na unha. Onde os problemas são resolvidos com jejum, com declaração, com uma cultura de oração, onde a apatia se vai pelo poder da palavra de Deus, não de uma forçação de barra. Esse lugar é um lugar espiritual. Eu não posso batalhar com as armas erradas, eu preciso batalhar com as armas certas. Vocês estão comigo? Existe uma luta pelo seu propósito. Você não nasceu só para ir para o céu, você nasceu para trazer o céu para cá. Próximo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me do que para trás fica, eu vou avançar, eu prossigo para o alvo, eu vou ganhar o prêmio de Deus, eu vou ganhar a eternidade. Sabe, pode passar para o ponto. Existe uma última realidade. Não tem futuro olhando para trás. Não existe. Por que você parou na sua última dor, na sua última decepção, na última violência que você sofreu? Por que você parou na última perda que você teve? Porque você quer parar de viver e só sobreviver? Ou hoje você vai se levantar com as armas e as ferramentas corretas para viver o propósito de Deus? Por que você está olhando para trás? Por que você está reparando em quem te deixou? Por que você não olha para frente em quem Deus ajuntou? Hã? Por quê? Por que está chorando a morte da bezerra? Tem uma boiada inteira pela frente para você conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe futuro olhando para trás. Existe um amanhã construído hoje com boas escolhas, com temor do Senhor e com as armas corretas. Sabe, tem uma coisa que tem feito a gente crente. Hoje estou pregando para crente. Errar o alvo, sabe qual é?
tem como acertar o alvo. Olha como eu vou andando torto, porque eu não consigo perceber, por mais que eu tenha um sentido, eu não consigo ter direção certa quando eu estou olhando para trás. O apóstolo Paulo, ele é claro nos Filipenses, quando ele diz assim, olha, esqueça do que para trás fica, meu irmão. Já passou, perdoa, esquece, deixa aí. Passou, não queira tirar satisfação, a gente é muito cheio de querer tirar satisfação. Povinho encrenqueiro que a gente é às vezes, gente. Não falo de vocês não, falo de mim. Falo de vocês não, falo de mim. Como muitas vezes é desafiador a pessoa que te cortou no trânsito, você simplesmente deixar ela ir e abençoar ela. Não, às vezes dá vontade de realmente emparelhar, fechar. Tem mais alguém aqui que tem essa vontade ou só eu? Não, só o seu pastor, não é verdade? Vocês são todos santos, perfeitos. A vontade dá, mas a vontade passa, porque a gente não faz o que dá na nossa vontade, a gente faz aquilo que o Senhor manda, a gente é ser espiritual, a nossa luta não é contra carne e sangue, aquilo ali pode ser uma pedra de tropeço para o meu destino, ali pode ter alguém com uma arma para me matar, ali pode ter uma armadilha de Satanás para destruir meu casamento. Acorda, Brasil, acorda. As más conversações estão corrompendo bons costumes, principalmente quando você ouve o seu coração e não a palavra de Deus. Principalmente quando você ouve as suas mágoas e o seu desejo de vingança, ao invés de ir para frente. Principalmente quando suas expectativas são colocadas tantas em você mesmo que você não consegue perceber que existe um mundo espiritual. Eu sei que muita gente tem deixado isso longe dos altares, porque o mundo espiritual é tenebroso, porque o mundo espiritual não é pop, porque é melhor falar para você assim, feche os seus olhos e você é lindo. E agora, lindo e linda de Jesus, pense que você está na Disney. E agora, Deus vai te dar a Disney. Essa palavra é mais popular, mais gostosa de ouvir. Olha, linda de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. E lógico, há dias que a gente encoraja, mas encorajar tem que vir com uma atitude também correspondente. Olha, linda e linda de Jesus é o seguinte, todos os problemas acabaram. Mentaliza isso agora, todos os problemas acabaram. Então vai ser o seguinte, ou você vai sair do culto, vai morrer, e aí seus problemas todos acabaram, ou você vai ter uma amnésia, e você vai parar de ver problema, e você vai se tornar um problema para alguém, porque você vai perder sua memória. Deus não tem isso para a gente. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, abastecei-vos de mim, do meu poder, da força do meu poder. Declarem a palavra de Deus de dia e de noite, ainda que se levantem contra você, eles é que vão tropeçar e cair, porque eu estou te defendendo. Sabe de uma coisa? Os meus anjos estarão acampados ao seu redor para te guardar. Sabe de uma coisa? Eu sei que você quer esse propósito, mas você vai passar pelo processo, vai também se tornar mais manso, mais humilde de coração, você vai se tornar mais resiliente, vai se tornar mais forte, mais corajoso. Eu vou te dar o que você quer no final, mas antes você passa pelo processo, filhinho. Sabe por quê? Porque eu venci e vocês vencerão, e vocês estão sendo levantados para andar no Espírito de Deus. Naquilo que Jesus venceu, você também pode vencer, até a morte e o inferno. Ele te deu o poder para fazer aquilo que Ele fez e coisas maiores. Quando eu penso nisso, eu falo, eu não posso ser fraco. Jesus aguentou a morte, eu não posso desistir no meio do caminho. Ele aguentou traição, Ele aguentou juízo errado, Ele aguentou difamação. Não, eu sou filho dele, eu sou filho do Pai, eu sou irmão de Jesus, eu sou herdeiro com Ele, sabe? Eu sou herdeiro com Jesus, você é herdeiro com Jesus. Se Ele venceu, você vencerá. Eu venci o mundo, Ele diz, e você também vencerá, olhando para o alvo. Eu estou olhando para esse culto aqui, ó, dezembro de 2025, repleto, porque nós obedecemos a Deus, e o Senhor vai fazer a vontade dEle. Eu estou olhando para você e estou vendo o seu futuro triunfante como uma reserva de valor de Deus aqui na terra. Eu estou olhando para você e estou vendo você vencedora dessa guerra, minha irmã. Você venceu já essa guerra, é só usar as armas certas. Eu estou olhando para vocês e eu estou vendo que melhor do que o que você já viu hoje é o que você verá amanhã, porque você já viu restauração, mas você vai ver amanhã dupla honra. Sabe, eu estou olhando para vocês, eu não estou vendo vocês das perspectivas de hoje, eu estou vendo vocês da perspectiva de Jesus, e Ele olha para você como vencedor.
aquele que ressuscita os sonhos, aquele que olha para o vale de ossos secos e declara: volte a viver. E o Senhor começa a juntar as juntas, medulas, nervos e traz sopro de vida sobre aquilo que já morreu. Eu olho para você, não para te dizer assim, vai ser fácil, vai ser tranquilo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não, mas você tem as armas que você precisa para vencer. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, avante para o propósito, esquece o que ficou para trás, vamos embora, tem mais, o propósito vale mais que as circunstâncias. Vamos ficar de pé na presença de Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Se você tem o que agradecer por essa palavra, levante suas mãos a Ele e diga: obrigado, Jesus, pela sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. A sua palavra, ela é viva, eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, ela penetra as nossas mentes, os nossos corações, ela traz transformação. Onde havia deformidade na nossa maneira de agir e pensar, o Senhor começa a transformar numa cirurgia espiritual, através do poder da sua palavra. Obrigado pelo seu Espírito Santo, o nosso amigo, companheiro, fiel escudeiro. Obrigado pelo nosso intercessor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos incomodou nessa noite a não parar diante de circunstâncias. O Senhor quer nos firmar no seu propósito, e nós queremos viver aquilo que o Senhor planejou. Eu oro por uma força e uma resiliência que não estão escritos nos livros da história, porque os dias que se aproximam são dias difíceis, Deus. Então fortalece-nos. Se você pode orar assim: Deus, fortalece-me no Senhor e na força do seu poder. Os dias que vamos viver não são dias mais fáceis, são dias onde nós vamos precisar ser mais crentes, mais tementes a Deus, mais voltados para a prática da leitura, da declaração da palavra, do jejum e da oração. Deus, nos ajude a vencer essa batalha que a nossa alma está cansada de lutar, Senhor. Renova os espíritos fracos e abatidos nessa noite, Deus. Dá-nos as estratégias celestiais, a sabedoria que vem do alto, Senhor. Derrama sobre nós uma porção de unção. Tua palavra diz que a unção quebra todo jugo. Onde há julgos no nosso caminho, onde há palavras de maldição contra nós, onde há levantes das trevas contra a nossa família, onde há situações impossíveis no nosso destino, trabalha, Deus. Nós oramos e te pedimos, te suplicamos: trabalha, Deus. Trabalha, Deus, no oculto. Trabalha naquilo onde ninguém está vendo. Trabalha, Senhor Deus, naquilo que tem perseguido o nosso destino e propósito espiritual. Eu oro nessa noite, Deus, por um banho da sua graça. Eu declaro que assim será essa semana de vitória, Senhor. Será uma semana onde nós vamos ser vitoriosos diante das dores, das tribulações, das perseguições, das angústias. Ó Deus, e nós vamos contar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós vamos declarar que só o Senhor é Deus. O Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de louvor. Nos ajude a enxergar a vida a partir da sua perspectiva, Deus. Abre os nossos olhos para ver. Não deixe o nosso coração mandar nas nossas decisões, mas abre os nossos olhos espirituais para que possamos te ver, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.